Fala pessoal, estamos aqui com mais um podcast e hoje temos dois convidados especiais, o Bruno Poleto e a Cauane Krause. Eles vão falar sobre assuntos diferentes, como lixiviação do solo e a acidificação da água. Olá, é um prazer estar participando dessa conversa. Estou há 10 anos trabalhando nessa área, atuando e me aprofundando cada vez mais. Bom, a acidificação dos oceanos é diretamente causada pelo aumento das emissões atmosféricas de CO2. Essas emissões têm aumentado ao longo dos últimos 200 anos, é muito tempo, principalmente devido à intensificação da industrialização e agricultura, resultando em uma maior queima de combustível fóssil, produção de cimento e do uso da terra também. O efeito disso é um possível colapso ambiental, a perda da diversidade marinha. A partir desses aspectos, com a pesquisa bibliográfica, buscou-se problematizar os efeitos da acidificação dos oceanos e seus impactos globais, se é que você consegue me compreender. Por outro lado, outras pesquisas apontam para a direção oposta, afirmando que alguns micro-organismos se beneficiam com esse processo. Isso se deve ao fato de que a acidificação dos oceanos possui também uma consequência que é, para alguns micro-organismos marinhos, positiva. A diminuição do pH altera a solubilidade de alguns metais, como o ferro, que é um micronutriente essencial para o plâncton, tornando-o assim mais disponível, favorecendo com o aumento da produção primária, o que gera maior transferência de CO2 para os oceanos. Então, agora também a gente vai falar algumas soluções para acabar com esse problema. Uma delas é usar o ferro para fertilizar o oceano. Dessa forma, as partículas de metal estimulariam o crescimento dos plânctons, que são capazes de absorver o CO2. Ao morrer, os plânctons levariam o gás carbônico para o fundo do mar, criando um depósito de CO2. Claro que existem outras soluções, mas para mim essa seria. Outras alternativas propostas foi a adição de substâncias alcalinas para águas dos oceanos para equilibrar o pH, como pedra calcária esmagada. Porém, segundo o professor Jean-Pierre Gattuso, da Agência Nacional de Pesquisas da França, esse processo poderia ser eficaz apenas em saídas com troca limitada de água com o mar aberto, o que daria um alívio local, mas não é prático em escala global, já que consome muita energia, além de ser uma alternativa bem cara. Fico grata pelo convite e vou falar um pouco sobre a lixiviação do solo. A lixiviação do solo é um processo erosivo ocasionado a partir da lavagem da camada superficial do solo pelo escoamento das águas superficiais. A lixiviação é um processo frequente nos solos das regiões mais tropicais e equatoriais, pois nesses locais as chuvas são mais abundantes e intensas. Desse modo, a água lava os solos, carregando para o lençol freático e para os cursos d'água os nutrientes disponíveis nele, favorecendo seu empobrecimento. O intemperismo, processo de transformação das rochas por desagregação ou decomposição de suas estruturas, é importante para a gênese dos solos. No entanto, ele se dá de maneira natural e gradativa. A retirada da cobertura vegetal, especificamente para as atividades agropecuárias, intensifica o processo de erosão e pode destruir totalmente o solo, deixando-o inapto a produzir. O processo de lixiviação dos solos, em especial aqueles destinados à agricultura, pode trazer consequências que vão desde a diminuição do poder de reestruturação do solo até a sua morte. Algumas das consequências são: quanto mais materiais a água levar, menos solo haverá e mais rapidamente as raízes das plantas atingirão a rocha matriz, estagnando seu crescimento. Outra consequência é o solo lixiviado tem sua capacidade de armazenamento de água reduzida, uma vez que mais raso, assim a vegetação original ou as culturas sentirão mais intensamente os efeitos no período de seca. E quando as chuvas são muito intensas, a água pode atingir a rocha matriz, e não havendo mais solo para penetrar, pode encharcar o terreno, prejudicando a vegetação ou a lavoura cultivada.